Giro Total. Oferecimento Vitória Tintas. Oi, pessoal da internet, está começando mais um Giro Total Resenha e dessa vez para a gente discutir e conversar sobre a última rodada do Brasileirão. Muita coisa aconteceu diferente dos outros anos. Aqui comigo tem Chico Lins, Rodrigo Faraco e a gente vai começar a discutir agora todos os detalhes desse encerramento do Brasileirão Série A. Gente, tivemos times relativamente pequenos aparecendo na ponta de cima da tabela e times grandes caindo. Qual que é a principal lição desse campeonato para vocês? Oi, Jéssica, tudo bem, Chico? A questão é a seguinte: primeiro a gente tem que analisar a nossa incompetência, porque a Chapecoense, a única equipe catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro, fez uma campanha que foi a pior da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Não é possível que a gente... Primeiro a gente discute sempre esse vai e volta, né? Que eu acho até que é natural, assim, você vai ter alguns anos melhores e vai acertar mais do que errar, e você vai permanecer numa Série A. Em alguns anos você vai errar um pouquinho mais, você vai correr mais riscos, de repente vai até cair para uma Série B. Mas a gente já esperava estar num estágio bem acima, em termos de desenvolvimento dos nossos grandes times. E eu estou falando daqueles que frequentaram mais a Série A nos últimos anos, que são a Chapecoense, o Avaí, o Figueirense. Mas a Chapecoense fez uma campanha, depois de ser campeã da Série B, que não é para se aceitar. E aceitou de uma forma muito passiva, né? Uma vitória apenas fora de casa, 19 jogos em casa, nenhuma vitória. Quer dizer, onde esteve a Chapecoense nessa temporada 2021? Então, quando você faz uma campanha tão ruim assim, você tem que admitir que errou tudo ou quase tudo. E para mim a Chapecoense, ela errou tudo nesse ano de 2021. A começar da transição do Campeonato da Conquista, da Série B, e como ela se perdeu já no Catarinense, né? Com a saída do Louser, que já saiu. Ah, mas o Louser saiu, a gente ficou de mãos amarradas. Não, a saída do Louser já aconteceu por descontentamento dele em relação ao que vinha sendo planejado por ano de 2021. Então, ali já começou. No planejamento do elenco? Esse foi o principal. Permanências, reforços. Porque o que o Louser queria? Que ele acabou saindo. Ele queria, primeiro, a garantia de uma permanência da base do time vitorioso da Série B. Segundo, reforçar essa base, que é o correto, gente. É o correto. Qualquer time que foi suba. feito o contrário, porque Exatamente. O time da Série A era pior do que o time da Série B. O time da Série B foi esvaziado. E os reforços vieram depois com o bonde andando e ficou um remendo que nunca deu certo. Assim, boa tarde, né? Boa noite, bom dia. Jéssica. Saiu bem. Faraco, saiu rapidamente. Né? Aqui o entrosamento tá forte. Mas o campeonato terminou, eu acho, a gente tem que falar um pouco da Chapecoense, que é o time que representa o nosso estado, né? Da campanha realmente pífia do que fez. Eu falava do rebaixamento da Chapecoense na 10ª rodada. O time lá embaixo e sem perspectiva, e tanto que aconteceu, né, uma campanha muito, muito abaixo do que a gente esperava. Mas em torno do Campeonato Brasileiro em total, a gente falava, né, sobre a última rodada, eu acho que o futebol brasileiro está melhorando pouco a pouco. Eu acho que é um processo que já vem desde 2019, com a chegada de treinadores estrangeiros, treinadores que fizeram e fazem bons trabalhos, com os técnicos brasileiros tentando se reinventar para não ficar, né, para trás na história. Então, acho que esse campeonato foi muito interessante. A gente viu boas equipes jogando, e boas equipes não só com aquela feita com o cheque, não só aquela feita que tem um poder de investimento maior. A gente viu times com uma receita média, Fortaleza, Cuiabá, cada um com a sua proposta, fazendo uma competição legal, fazendo uma competição equilibrada. Então, acho que isso foi bom para o futebol brasileiro. Essa última rodada, né, para mim, eu sou fã dos pontos corridos. Eu acho que tem espaço para pontos corridos no campeonato de liga, no campeonato, né, maior, e tem o mata-mata para quem gosta, que é a Copa do Brasil, Libertadores. Então, eu acho que tem espaço para tudo. Mas a fórmula do Campeonato Brasileiro, pontos corridos, desde 2003, eu acho que ficou evidenciada como positiva nessa última rodada. A gente viu o Fluminense colocando recorde no Maracanã, a gente viu o Fortaleza fazendo uma festa incrível, linda, no jogo contra o Bahia, o Juventude na última rodada tentando se salvar com o Alfredo Jaconi cheio. Então, eu acho que isso aí deu uma vida não para a competição e também para o futebol brasileiro, pensando na temporada 2022.
Agora, tu falava, Chico, do formato de pontos corridos. Tu acha que foi justo quem ganhou, quem classificou para a Libertadores, quem caiu? Só vou te dar uma olhada, justíssimo para mim. Vamos falar das duas pontas, né? Ou pelo menos das duas notícias, não das duas pontas, que o Chapecoense foi... o Atlético, acho que mereceu. Lógico que teve... quando caiu da Libertadores, focou mais no Campeonato Brasileiro, isso era normal, merecido. Né? O Flamengo não conseguiu acompanhar, o Flamengo não teve momentos que estava pensando mais nas outras competições, aí não pôde mais recuperar dentro do Brasileiro. O Grêmio ficou, das 38 rodadas, o Grêmio ficou 37, se não me engano, só não na primeira, dentro do Z4. Vai dizer que a queda do Grêmio é injusta? Vai dizer que a queda da Chapecoense é injusta? Então, acho que no final de 38 rodadas, é muito difícil que não seja feita a justiça, que a justiça não seja refletida na classificação. Agora, o Faraco, a gente já comentava também em off, como é que o Avaí se encaixa nesse contexto da Série A no ano que vem? Precisa se reforçar, sim, mas tu enxerga que tem que ter alguma mudança também no estilo de futebol jogado, que tu enxerga no Avaí pro ano que vem? Olha, primeiro o Avaí precisa saber o que ele quer. Esse é o primeiro passo. E não é uma crítica à nova gestão, nem nada disso. É apenas porque, para mim, passa por isso. Eu vou pegar o exemplo do Fortaleza. Tá distante o Fortaleza? Tá muito distante. Mas dá para fazer. Mostrou que dá para fazer. O Fortaleza, outro dia, estava numa Série C sem conseguir sair da Série C de jeito nenhum. E olha o crescimento do Fortaleza nesses últimos 4, 5 anos. Então, isso precisa servir de exemplo. O que é o Fortaleza? O Fortaleza é um projeto de gestão, primeiro, uma gestão muito bem feita, que se transformou também num projeto de futebol, com uma clareza sobre o que se queria do futebol do Fortaleza. Passou pelo Rogério Ceni, que foi muito importante para essa estruturação do futebol do Fortaleza. O Rogério Ceni mostrou os caminhos para a diretoria do Fortaleza, o que tinha que fazer com o CT, como é que tinha que trabalhar o departamento de futebol conectado à base. Não que Fortaleza seja um revelador, mas todos esses conceitos o Rogério Ceni passou lá. Da experiência dele de futebol e de ter trabalhado, ter sido vitorioso como goleiro no São Paulo, né? Um dos grandes do futebol nacional e por algum tempo o maior, né, do futebol nacional, ali nos anos 2000. E o São Paulo tinha uma estrutura fantástica e invejável para todo mundo. Hoje, talvez não tenha. São Paulo era um exemplo a seguir. Mas hoje... teve. Então, aí o Fortaleza fez e continuou fazendo. E está colhendo os frutos agora. É isso que eu falo. O primeiro passo para o Avaí é ele saber o que ele quer. Como vai ser a gestão para os próximos anos e também o que ele quer do futebol. Que às vezes parece assim que você faz de algum jeito, inspirado num profissional, eu vou contratar tal pessoa e aquela pessoa vai resolver meus problemas. E você está esquecendo que você é um clube de futebol com uma torcida que se identifica com aquele clube de futebol dentro de campo. Então, dá para fazer tudo isso? É isso que importa para o próximo ano? Não, não é o mais importante. Isso é importante para os próximos 5 anos do Avaí. Mas eu estava falando agora há pouco sobre a Chapecoense, sobre manutenção na Série A. Então, eu estou falando disso novamente. Agora, para o ano que vem, o Avaí precisa começar a dar o primeiro passo. E o primeiro passo para tudo isso é manutenção na Série A. É uma novela que a gente conhece muito bem. E aí vai ter que ser um time mais barato, um time lutador. O perfil de time pode ser até o perfil que o Claudinei implementou na Série B, que era um perfil lutador, mais jovem. Mas não com essas peças. Vai ter que ser mais jovem, porque esse time, não com essa média de idade, não vai aguentar o tranco da Série A. Tá, mas e o modelo de jogo do Avaí? Se encaixa na Série A? Se encaixa. Se encaixa, sabe por quê? Mas a gente está falando com uma hipótese do Claudinei ficar. Se encaixa assim, ó. Você não vai jogar contra o Flamengo no Maracanã com a linha de defesa lá na frente, como ele jogou boa parte dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B desse ano. Mas em muitos jogos contra os seus concorrentes, dentro de casa, você vai fazer isso. Então se encaixa, só que assim, você vai adaptar, porque a gente não vai jogar sempre assim. Não jogou sempre assim na Série B. Então, quando for em casa, contra um adversário direto, você vai ter os adversários diretos naturais. Aqueles que subiram com o Avaí são adversários diretos naturais do Avaí. Jogando em casa, o Avaí vai ficar esperando
como vai jogar contra o Flamengo. Porque quando eu vejo, às vezes, o Avaí jogando, eu percebo que o Avaí quase sempre tem a mesma jogada. Depende muito da saída de bola, dos pés dos mesmos jogadores e da aproximação dos seus dois volantes, que é Lourenço e Serrato. E quando isso não acontece, o Avaí não consegue jogar. Mas será que isso é uma questão da técnica do jogador em campo ou é a ideia do treinador? Eu acho que passa pelos dois, né? Passa pelos dois. Aí você tem que... o modelo de jogo e as peças adequadas para esse modelo de jogo. Aí que eu vejo que o Claudinei, então, se ele é o cara ideal para continuar, até acredito que seja, pelas conquistas que ele já fez esse ano no Avaí, talvez ele tenha que renovar também essa forma de jogar. O modelo de jogo me interessa, sabe? Eu acho que é um modelo de jogo bem interessante e factível, até para uma Série A. Eu acho que Só que vai precisar de mais força e energia, né? Eu acho que a gente, analisando assim, o Avaí teve até sorte na composição final da Série A de 2022, porque caíram o Grêmio, caiu o Sport, caiu o Bahia, que são dentro são times... Ficou o Cruzeiro, né? Ficou o Cruzeiro, né? Ficou o Vasco. Então, quer dizer, são times que por exemplo, a Série B vai ser duríssima ano que vem. O Avaí se livrou de uma Série B duríssima e não que vai para uma Série A fácil, mas tem muitos times, vamos falar, Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude, Fortaleza e Ceará, eu acho que já deram uma escapada, né? E os times que subiram, como o Rodrigo falou, Goiás, Curitiba e Botafogo. Mas tem uma diferença. Na Série B, o Avaí tem que ser um dos 4 melhores. Na Série A, ele tem que ser... Tem uns 16. Ele não pode ser um dos 4 piores. Tem que ficar em 16º, né? Então, eu acho que o perfil... E tem que analisar o Claudinei, que foi da primeira passagem, e o Claudinei, que foi dessa segunda passagem. Nessa segunda passagem, o Claudinei não apenas se defendeu. Eu tenho até discussões com alguns torcedores havaianos. Não, o Claudinei só se defende, fecha o time e não sei o quê. Não foi isso que eu vi. Cada um enxerga futebol de uma maneira, né? O torcedor enxerga futebol até mesmo uma certa paixão que de vez em quando dá. Eu, quando analiso meus times, né? Eu tenho 2 times, o Flamengo e o Barcelona. Eu também, a minha análise talvez fique um pouco prejudicada porque é a minha paixão. Mas eu, como profissional, eu tenho que ver. O Claudinei deste ano, ele não foi um técnico defensivo. Ele não foi um técnico apenas reativo. Ele cresceu, ele evoluiu, ele encontrou maneiras de jogar diferentes daquele Claudinei da primeira passagem. Então a verdade tem que ser dita. Assim. A gente viu, por exemplo, eu já citei algumas vezes, acho que aqui também no Giro Total, o jogo contra o CSA, que o Avaí não venceu, mas fez um jogo muito bom. Talvez o melhor jogo da competição. Então, eu acho que esse equilíbrio que o Claudinei conseguiu nessa temporada de 2021 serve para a Série A, até mesmo porque ele vai enfrentar Flamengo, Atlético, Palmeiras, que ele vai ter que jogar de maneira um pouco mais fechada, ou bem mais fechada, explorando a saída rápida, tal, mas vai jogar contra equipes em casa, na ressacada, com a ressacada cheia, contra Cuiabá, contra Goiás, contra Fortaleza Curitiba. fez isso, a Série A inteira. Sim, mas o Fortaleza soube variar um pouco esse sistema de jogo. Não dá para dizer que o Fortaleza é um time defensivo, não dá para dizer que o Fortaleza é um time super ofensivo, é um time que trabalha bem a bola, mas aí precisa das peças. Então o Claudinei vai precisar trocar essas peças. Por isso que eu até escrevi um texto sobre isso. Eu acho que o Claudinei ainda não terminou o ciclo. Mas o ciclo de alguns jogadores do Avaí, eu acho que termina nessa Série B. E nessa mudança de elenco, reforço chegada de reforços aí para o Avaí e contratações, a gente inclusive trazia no debate diário essa semana que o Avaí teoricamente está um pouquinho atrasado já nesse processo, porque não conseguiu definir ainda nem seu treinador, não conseguiu definir ainda seu gerente de futebol, diretor de futebol, enfim, como for a nomenclatura, e por causa disso fica atrasada também essa montagem do elenco. Como é que vocês enxergam isso? Até quando que o Avaí tem esse prazo para começar a se reestruturar? Eu acho que passou o tempo, já não é que não dá mais então, mas já era para ter feito. Quer dizer, se você já tinha uma clareza durante o processo eleitoral de que o Ximenes não seria o seu executivo, já tinha que estar com um processo encaminhado para trazer um novo executivo. Mas a transição vai até o final de dezembro. Bom, aí o Avaí vai esperar começar janeiro para trabalhar 2022, aí vai estar muito atrasado. Então, eu acho que o Avaí já perdeu uma semana, essa é a minha avaliação. E com relação a algumas renovações já deveriam ter sido feitas, ou definidas se sim ou se não. Caso do Betão, por exemplo. O Betão quer ficar no Avaí. O Avaí é simples, o Avaí quer ficar com ele? Não quer?
Nós tínhamos a sinalização do Júlio Hertz, do presidente, que sim, né? Então, mas o Marquinhos não pode fazer isso já? Pois é. Mesmo ainda sendo o presidente Francisco Batistotti? Acho que pode. Mas outra situação, Claudinei. No mínimo o Avaí tinha que ter tido já uma conversa, e pelo que eu sei ainda nada, nenhuma conversa, no sentido de, Claudinei, faça aí o seu curso na CBF, que ele disse pra gente que ia fazer, né, terminar a licença Pro, e quando você pisar em Florianópolis, a gente vai conversar. Simples, que é amarrar um respeito, amarrar uma conversa pelo respeito ao trabalho executado. E tem uma coisa, a gente sabe, respeito muito a questão da transição, não é uma questão simples, né? Essa nova gestão só vai assumir em janeiro. Mas tem um elo aí que é o Marquinhos. O Marquinhos é da gestão antiga e vai ficar na nova gestão. E mais ainda, o Marquinhos é hoje o responsável pelo futebol do Avaí, enquanto não chega um outro profissional que deve chegar aí nos próximos dias. Então o Marquinhos já tem que trabalhar. O Marquinhos já deveria ter falado com o Claudinei. Claudinei, cara, a gente vai escolher um outro caminho. Porque eu acho bem assim, uma falta de respeito com um treinador que foi campeão estadual e subiu o time, num momento importantíssimo da história do Avaí, com problemas financeiros e tal. Então, o mínimo é o respeito pelo Claudinei. Se o diretoria de futebol, o presidente, não quiser, tem todo o direito de não permanecer com o Claudinei, mas tem que ter o respeito pelo trabalho realizado, como o Faraco falou. Então, acho que o futebol não dá para esperar muito tempo, não dá para esperar uma transição. A transição tem que ser feita, a questão administrativa, com o tempo, entre as duas equipes, da antiga gestão, da nova gestão, mas o futebol não pode parar. O futebol começa dia 19 de janeiro. Daqui a pouco falta um mês, o Avaí só volta a se apresentar, claro que tem as férias de jogadores regulamentares e tal, começo da temporada, começo de janeiro, 2, 3. Mas o Avaí tem que montar o time, e é isso que a gente estava falando, montar a sua ideia. Porque a montagem do elenco é uma ideia futebolística. A contratação de um técnico é uma ideia futebolística que tu vai tentar desempenhar na temporada que vem. Né? E os desafios simples. São enormes. É um negócio simples, né? Tu vai contratar jogadores cadenciados, de toque de bola, porque tu vai produzir um futebol dominante, ou tu vai contratar jogadores de força e velocidade, porque tu quer contratar. Passa por isso. Então essas definições são básicas e têm que ser feitas. E se demorar muito, então tá faltando convicção. E, além disso, pode ser que falte convicção e também, no mercado, a situação financeira do Avaí não permite que ele vá disputar jogadores com outros times hoje de Série A. O Juventude ficou. Quer dizer, hoje o Juventude, que mais ou menos está no tamanho do Avaí, numa disputa com o Avaí para permanecer na Série A, o Juventude teve a receita de Série A desse ano e terá do ano que vem. Então já está um pouco mais saneado, já está um pouco mais com uma gordurinha e vai empregar, né, na formação do time. O Avaí vai ter que, antes de pensar quer dizer, de contratar, ou se na hora que ele for contratar, ele vai ter que pensar no passivo que ele tem em 2021, que é um passivo grande, que não vai toda a receita, claro, mas vai uma parte considerável da receita de 2022. Então, quanto mais rápido o Avaí se mexer no mercado, mais barato ele vai ter os jogadores. Estava aqui pensando, o Avaí vai jogar com linha alta na Série A, tem que contratar zagueiros de boa leitura de jogo e rápidos. Você vai jogar lá embaixo... Que não é uma tarefa fácil. Tarefa fácil. O brasileiro, o zagueiro brasileiro tem dificuldade de jogar com linha alta. É uma questão até... Da base, né? Vem desde a base. Que tu vai na Itália, os caras já sabem jogar na linha alta. É quase automático. É automático. Né? É uma cultura futebolística. É uma cultura futebolística. Né? Então, passa por tudo isso. Ele é simples aqui na conversa. Mas no dia a dia é isso que o Chico falou. Porque tu tem que garimpar esses jogadores. É isso que eu ia perguntar. Esses jogadores no mercado hoje, os jogadores que o Avaí pode buscar... não tem tantos assim, né? O Avaí vai ter que dar uma garimpada. Não, quando a gente conversa com pessoas do mercado, existem os conceitos que estão estabelecidos que é assim, não, esse aí é Série A alta, esse aí é Série A média, esse aí é Série A baixa. O Avaí vai procurar os jogadores que são Série A baixa, Série B alta, nessa faixa. Que é onde o Avaí está. O presidente falou para ti no giro, ele disse o seguinte, não, o Avaí está entre isso. Exatamente. Então também tem essa classificação no mercado para jogadores. E tem aqui, são esses jogadores. Tem a grana também, que é patamar. É custo. Mas se o Avaí não começar a buscar cedo, vai ter os adversários buscando. Por exemplo, um exemplo, tá, que me veio à cabeça aqui, um jogador que eu acho que foi um dos melhores laterais, talvez eu acho o melhor lateral da Série B,
o Matheus Bidu, do Guarani. Esse é um perfil. Não estou dizendo que seja o Matheus Bidu. É rápido, é forte, dá intensidade nas laterais. Qual foi um dos grandes problemas do Avaí esse ano? É as laterais. Então, o Avaí precisa de laterais fortes na Série A. O Matheus Bidu, o perfil dele, não estou dizendo o Matheus Bidu, mas um jogador como o Matheus Bidu, jogador como o Natanel, pelo lado direito, o do Curitiba. Eu essa semana estava falando com o Chico. Tem um jogador no Vila Nova. Vila Nova fez um segundo turno fantástico, né? Ele foi um dos melhores. O Botafogo foi disparado, mas o Vila Nova estava no bolo ali dos 4 primeiros sempre. E aquela recuperação depois da saída do Emerson Maria. E teve um jogador que fez grandes jogos, contra o Avaí fez grandes jogos também. É um jogador de meio campo, o Arthur Rezende, tem 27 anos. Esse é um cara que talvez se enquadre nesse perfil. Série A baixa, Série B alta. E que pode contribuir. E que não é caro, né? Que o Avaí pode, de repente, buscar. Eu não estou querendo fazer indicação, que não é meu papel. Não. Mas é a avaliação de jogador. É o perfil de jogador. O Rodrigo falava do Gustavo, o meia do... Esse aí todo mundo quer. Mas pois é. Revelação na Série A. Se tu trabalha... Gustavo do esporte. Isso deve pintar num time já de Série Não, A. já Série tem A briga. média e alta. Já tem briga por ele. Então, já. quer dizer, mas se você não se mexe no mercado, fica para trás. E aí, que nem vai numa loja, os melhores produtos vão ser. Depois só fica, quando tem aquelas promoções, tu vai ficar só com o resto da feira. E aí tu vai ter que montar um time, talvez, que não para executar a tua ideia futebolística. Tem uma coisa. Agora, não dá para a gente estar aqui já uma semana passadas as eleições e não definir o técnico, gente. Eu vi uma coisa O técnico tem que definir, uma vez já deveria ter definido. Ou dizer assim, olha, o técnico não será o Claudinei. Vamos buscar uma nova alternativa. Ok, respeito pela passagem do Claudinei, um abraço. É uma coisa que eu já vi acontecer aqui nos nossos times e é um erro e não pode se repetir. Você tem um executivo, tem um gerente. O Avaí vai ter o executivo e tem o gerente que é o Marquinhos. Aí um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Tudo bem eles pensarem, mas aí o que acontece? O que aconteceu já? O gerente contrata um time e o executivo outro. É verdade. E aí se conversam em campo. Não, e aí você tem 2 times, muito gasto, e não tem nenhum time em campo. Tem que falar a mesma língua, né? Agora, só pra gente fechar esse assunto da montagem do elenco do Avaí, tem o Sub-23, que fez um papel bonito no ano e pode ajudar nessa base aí de time. Como composição de elenco, sim. O Avaí, Jogadores pra grupo. pelo que eu vi, o Arthur é um menino que tem futuro, mas hoje não dá para contar. Mas sabe que está na premissa da diretoria nova, 30%, né? Não, composição de elenco, ok. Mas, por exemplo, eu não vejo surgindo. O Jô parece que vai para o Rodrigo, né? Trouxe. O Jô, a informação que eu tenho é que ele vai para o Atlético Paranaense. Que é um dos junto caras. com o Jonathan. Isso, que era um dos caras, dos jogadores que estava aí pintando como possibilidades esse ano. Né? O Arthur estava sempre no banco, chegou a entrar algum jogo, tal. Mas nas laterais eu não me lembro, tem aquele Felipe que era da lateral direita, tem outros lá, mas o meio, o Jean Martin sumiu esse ano. O Jean Martin, que era um menino que apareceu bem. Ficou jogando no Sub-23. Né? Sumiu. Então, eu acho que a composição de elenco é uma filosofia da diretoria, ter 30% dos jovens, ok. Mas vai ser difícil, porque o Wesley, por exemplo, o Wesley não tem condição de jogar na Série A nesse momento. O Wesley tem que sair para jogar. O Wesley, esse ano, ele tem que sair para jogar empréstimo e tal. Não vai... Tá? O Jean Martin não jogou na B, não vai jogar na A. Sabe? O Rômulo já não é mais garoto. O Getúlio não é mais garoto. Então, deixa eu ver, no estadual pintaram os meninos aí, mas não viraram. Tá? Fizeram um grande campeonato brasileiro de aspirantes, mas nós estamos falando de Série A de campeonato brasileiro. Esse menino tem que rodar. Agora, poucos vão ser úteis numa Série A. Úteis. Agora, tu falasse do Arthur. O Arthur, o Avaí tem que colocar para jogar no Catarinense. Sim. Para saber se... Porque ele é um jovem... Para girar. Que todo mundo aposta... No estadual, né? Exato, que todo mundo aposta na base do Avaí. Renovou o contrato. Já está no profissional, renovou o contrato longo. Sim. Então, você vai poder utilizar o Arthur na Série A? Não sei. Mas tem que colocar ele no Catarinense para a gente saber. Ou para o técnico saber, né? Gente, vamos fazer uma pausa, vamos pro intervalo. O podcast Resenha volta daqui a pouquinho. Agora tem um recado para você, hein? Você sabia que a nossa qualidade de vida está diretamente ligada ao tipo de espaço que frequentamos? Pois é, as cores podem influenciar no nosso humor e até mesmo na nossa produtividade. Na Vitória Tintas você encontra variedade e qualidade para dar aquele upgrade na pintura da sua casa, escritório, até mesmo no seu automóvel.
Na linha automotiva, a Vitória Tintas possui um laboratório próprio, onde os profissionais recebem treinamento de lá, aprendendo desde a produção até a finalização das tintas. Na Vitória Tintas, você encontra as melhores marcas, com aquele super atendimento que você já conhece e o precinho justo. Alô, pessoal de Antônio Carlos, em breve vocês terão uma loja da Vitória Tintas aí com vocês. E tem site novo no ar, hein? Anota aí, ó, www.vitoriatintas.com.br. Todo mundo lá conferindo o site da Vitória Tintas. Podcast do Giro Total de volta e agora o assunto é Figueirense. Figueirense aprovou, o Conselho Deliberativo do Figueira aprovou o SAF, tornando aí o Figueirense um clube empresa. Talvez o caminho mais curto para tornar o clube empresa depois da lei aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro esse ano. E foi uma aprovação muito rápida, a gente nem chegou a comentar aqui porque passou muito rápido pelo Conselho. O que vocês entenderam dessa aprovação, gente? Olha, a gente primeiro precisa explicar como é que é esse processo, para que também a gente não entre aqui, não incorra num erro, né? O Figueirense ele já teve esse modelo, ele está agora se adequando à nova legislação. É o mesmo modelo que o Figueirense adotou até aqui. Figueirense Associação, Figueirense Futebol Clube, com o Figueirense Empresa. Só que agora existe uma nova legislação, foi aprovada em agosto, que é a Sociedade Anônima do Futebol. O Figueirense, o que ele aprovou no Conselho foi que ele vai poder criar a sua Sociedade Anônima do Futebol, que vai ser, ela pertence ao Figueirense Futebol Clube. Mas é ela que vai tocar, em tese, ela vai tocar o futebol. E para que serve essa Sociedade Anônima do Futebol? Na prática, eu vou resumir aqui. Quer dizer, o Figueirense fez toda a gestão da sua dívida. Nesse período todo de 2 anos da gestão nova do Figueirense, da administração nova do Figueirense, ele fez toda a gestão da sua dívida. Entrou lá com um processo de recuperação judicial e agora está tudo amarradinho, aqueles pacotinhos todos e tal da dívida do Figueirense. Então, essa dívida fica atrelada à associação Figueirense Futebol Clube. E a SAF, que é o que vai tocar o futebol do Figueirense, fica, entre aspas, limpinha. Fica safa. Se safa. Por que eu estou usando limpinha? Porque, o contrário de limpo é sujo. Não estou dizendo que tem sujeira aí. Nada disso, né? Mas limpinha para quê? Para quem quiser investir, não correr risco. Quem vai investir aqui, na SAF. A dívida está com o Figueirense. Tá, mas, Rodrigo... Mas e como é que vai pagar essa dívida aqui? O que for arrecadado aqui, um percentual paga anualmente a dívida do Figueirense. Então, esse é o negócio que o Figueirense está criando agora. Ele ainda não criou a sua SAF, mas ele já está autorizado pelo Conselho Deliberativo a criar. Tá, uma pergunta assim, isso que o leigo, né, mais ou menos respondesse, né, é a questão a dívida não some. Não some. Não, ela fica com o clube. Mas o investimento, por exemplo, se chega um investidor, ele, ao fazer o aporte, eu tenho medo de falar essa palavra, coitado do torcedor. Mas é isso. Mas fazer um investimento, esse investimento tem algum tipo de retenção para a dívida ou não? Ou só no processo final, num balanço, ou seja, cada ano, ou seja... Isso vai estar estabelecido no negócio. O que percentual desse negócio SAF vai pagar essa dívida aqui porque o Figueirense é dono, ele está vendendo uma propriedade dele na verdade, investidor. O clube vai estar mais saudável para receber o investimento. Isso. E, aliás, o Figueirense está na frente de quase todos, se não todos, né? Porque quem no Brasil fez isso que o Figueirense fez, essa preparação, como eu disse, botar nos pacotinhos a dívida, estruturar com recuperação extrajudicial. O Cruzeiro não fez, o Vasco não fez, o Botafogo não fez. Então, o Figueirense já fez. Então, quando o investidor olhar, ele vai olhar onde é que eu tenho mais segurança. Pode não ser o grande negócio, porque talvez o Vasco seja um negócio maior. Atrativo. O Botafogo seja um negócio maior. Que nem diria o nosso amigo Renato Igor, segurança jurídica. Isso, mas onde eu tenho segurança para colocar meu dinheiro? Onde já está tudo acertado? No Figueirense. Então, esse é o pulo do gato do Figueirense nesse momento. Agora, a minha crítica é aquela de sempre, né? Que aí tu já falasse, né, Jéssica? Por que esse negócio tem que entrar numa reunião do Conselho e sair aprovado dessa reunião do Conselho, sendo ela a única para apresentar o projeto? Eles justificaram para a gente que tem que ser feito enquanto não começa o estadual, porque senão a CBF não deixa, porque tem que atrelar os contratos ao CNPJ novo. Eu entendo isso,
mas poderia ter um processo de tornar público. Transparente. Quer dizer, eu estou fazendo o que o Figueirense deveria ter feito. Sim. Eu estou explicando. fazendo aqui, explicando o que é, o que o Figueirense É, deveria ter porque- feito para o seu torcedor de uma forma geral. E o torcedor, pelo menos na Assembleia, ele é favorável a isso, só que ele quer ter um pouco mais de conhecimento do que vai É, acontecer. isso que a gente estava E o- falando. Se e o- tem o conhecimento. Sim, a gente entrevistou o Abel no debate diário, o Abel contando assim, não, a gente precisa passar de 4 mil para 6 mil sócios, para a gente poder financiar o time, para o time ter mais condições. Mas se a diretoria não passa uma questão de transparência, de parceria com o seu torcedor, com o seu sócio, o sócio não vai responder. Então, quer dizer, a gente pensa que, eu acho que 6 mil sócios é uma coisa perfeitamente possível no Figueirense, mesmo no cenário de Série C. Mas o torcedor tem que se sentir motivado, chamado para discutir os Até destinos do porque o clube. torcedor está ressabiado dos últimos anos, né? Mas Então muito. vai ter muito mas medo muito. de acreditar de novo, né? Sem Aquela ter palavrinha que o conhecimento. Chico falou ali, aporte. O torcedor do Figueirense tem calafrios quando... E aí entra esse próximo ponto. Se chegar um investidor, com um investidor macro e assumir a maior parte das ações, enfim, ele vai ter que poder de decisão dentro do Figueirense? Então, depende de quanto vai ser esse percentual que ele vai comprar. Se ele comprar 51% da SAF, ele já manda em tudo. Entendeu? Mas aí o estatuto do clube continua valendo, provavelmente. Vale para o clube. Mas aí tem que ter as defesas no projeto. Olha, Hoje o Figueirense é 100% dono da SAF. Se ele vender 51%, ele já não é mais dono, ele já não tem mais comando. Então depende desse percentual. E isso vai ser definido a partir de agora. Quer dizer, internamente talvez já esteja definido, mas eu não tenho ainda essa informação de quanto o Figueirense vai Porque a colocar gente já viu à disposição dos investidores. empresas comprando times, mudando o logo, mudando a camiseta, mudando Sim, as sim. cores do time, mudando o nome. Então, de Isso- certa maneira é Isso arriscado, o Figueirense né? não... É bom a gente fazer esse alerta, mas isso não pode acontecer com o Figueirense. Não, tem não que ter pode. cláusulas de proteção ao patrimônio, às cores. Eu acho que isso aí realmente. E essa questão, por isso que a diretoria nova, que é uma diretoria antiga, tem serviços prestados no Figueirense e tem muitos torcedores, eu acho que a maioria dos torcedores sabe que não são como foram os antigos, né, antigos dirigentes que chegaram no Figueirense aí nos últimos 5, 6, 7 anos, ou mais um pouquinho. Então, quer dizer, eles sabem, eles confiam. Só que por isso mesmo, por essa diretoria ter a confiança do torcedor, ela poderia ser um pouco mais transparente, mais aberta, chamar mais para o diálogo. Essa é uma impressão que eu tenho que eles deveriam fazer, assim, de dentro para fora, para poder atrair, não só na discussão, mas para atrair o clube na questão de sócio, a questão de bilheteria, dia de jogos. A gente viu no final aí da Copa Santa Catarina, né, quando começaram a permitir a presença de público, o torcedor Figueirense foi na Copa Santa Catarina. Sabe? Na final tinha bastante gente, tinha 6 mil 6 mil pessoas numa Copa Santa Catarina, gente. Sim, o torcedor Quer dizer, não vai o abandonar. torcedor, se for atraído, ele vai. Ele ama o seu clube. Claro. Ele gasta um dinheiro que muitas vezes ele não tem, mas precisa ter um pouco de respaldo da diretoria. Agora, pra gente encerrar o assunto Figueirense, gente, o Figueirense na Série C do ano que vem, a projeção de time, projeção de elenco, vocês receberam o Abel no debate diário também essa semana, qual que é a expectativa aí pra Gasto mínimo, orçamento inicial de 200 mil folha de pagamento do futebol mês, que é baixíssimo, e com uma possibilidade ainda lá na Série C de aumentar 50% isso, de 200 para 300. Mas vai depender, isso aí também vai depender do número de sócios que o Chico falou. O Figueirense apresentou nessa reunião do conselho uma projeção assim, nós estamos orçando que em 2022 nós vamos aumentar de 4 para 6 mil o número de sócios do Figueirense. Nós estamos orçando que em 2022 nós vamos vender de jogador tanto. Então, essa capacidade do Figueirense investir mais lá na frente no time da Série C ainda vai depender do que o Figueirense fizer no primeiro semestre. Do que ele fizer nos primeiros 5 meses, não chega a ser um semestre, né? Que a Série C já começa no primeiro semestre, no final do primeiro semestre. Então tudo isso aí está previsto, mas ao mesmo tempo é imprevisto. Uma coisa assim, fazendo uma continha básica aqui, 6 mil sócios, um ticket médio é 70. Acho que mais ou menos, um ticket médio de R$70 por mês para os jogos. O Figueirense consegue uma receita de 420 mil. Isso é Mas 70 é alto. Isso é um Hã? colchão para o Você acha alto o ticket médio? Eu acho que é 70? alto. Não sei, Vamos fazer 50.
tá R$300 mil por mês, fazendo um ticket médio de 50. Isso já dá para dar um suporte ao time no campeonato estadual. E pode deixar um investimento maior, de repente, arriscar um pouquinho mais na Série C do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o sócio pode ajudar a financiar, E com entre esse aspas. investimento, dá para buscar a Série B? Eu acho que dá. Dá com um bom trabalho da comissão técnica, dá. O Ipiranga, que o Ipiranga era treinado pelo Júnior Rocha, que disputou a Série C e foi mais longe que o Figueirense, chegou até a disputar a fase decisiva, que valia as vagas para a Série B, ele tinha uma folha de 180 mil mensais com o futebol. Então dá para fazer, só que vai ter que fazer muito bem feito. É como o Abel falou, margem de erro mínima, né, muito pequena. Então é por aí, dá para fazer. O futebol, você não é só competitivo no futebol gastando dinheiro. Você também é muito competitivo no futebol com competência de trabalho. Então vai ter que casar a competência do Abel de achar jogadores com a competência da comissão técnica de fazer esse time competitivo dentro de campo, né? Gente, agora um outro assunto que bombou essa semana foi a declaração do Vinícius Júnior. Ele foi questionado se ele ia buscar a bola de ouro, né, do melhor jogador do mundo pela FIFA no próximo ano. Ele falou que se ele continuar jogando esse futebol, ele pode chegar lá. O que vocês acham dessa declaração? Por enquanto, pelo menos eu acredito que ele é o brasileiro que está jogando melhor na Europa. Tem como buscar? Ou os adversários ainda estão no nível acima? Quer falar antes, Chico? Porque eu... Não, cara. A gente vai coincidir. Eu e o Rodrigo, a gente discorda em mumuitas coisas. Mas eu acho, por exemplo, um recorte. Tu sempre achou que o Vinícius Júnior ia jogar muito, Chico? Não. Ele de vez em quando, não vou dizer que ele mente, mas ele falta com a verdade. Não. Ele achou que o Neguebinha? Chico sempre achou... Não, também não. O Chico sempre achou que o Vinícius Júnior ia ser um bom jogador, que não ia ser... Não, verdade. Top. O Vinícius Júnior, ano passado, a gente conversava muito, aliás, o Rodrigo é o meu maior interlocutor quando o assunto é futebol. E a gente discorda em alguns assuntos e concorda em muitos outros. O Vinícius tinha uma dificuldade muito grande de finalizar e a questão de tomada de decisão nos metros finais. Ele tinha... Era uma falta de confiança, ele corria muito e pensava pouco. Hoje ele está equilibrando, ele está correndo e pensando, ele está finalizando. Esse começo de temporada dele, e quando eu falo começo de temporada, a gente está falando da temporada europeia, né, de setembro, né, até junho, o Vinícius hoje, nesse recorte, para mim o Vinícius é o melhor jogador do mundo, nesse momento. Ele vai disputar com o Salah. Eu acho ele, Salah, não sei se estou esquecendo alguém. No City tem o Bernardo Ramos jogando muita bola, mas eu acho que não está no nível. No Paris Saint-Germain não tem ninguém jogando nesse nível. No Bayern tem alguns jogadores muito bem, o Lewandowski mantém um nível, tal. Mas nesse momento, o Vinícius Júnior, para mim, é o melhor jogador do mundo junto com o Salah. Está disputando. Se ele mantiver esse nível, vai estar certamente entre os 5 favoritos para ganhar o título melhor do ano nessa temporada que vem. Temporada 21-22. Então, quando a gente conversava, eu falava para o Chico, por motivos que vocês... Chico sou eu, tá? Por motivos que vocês sabem... Peruquinha? Chico sou eu, Peruquinha. Por motivos que vocês sabem, que vocês conhecem, eu vi mais o Vinícius Júnior na base do Flamengo. E ele sempre foi artilheiro. Ele era artilheiro em todas as categorias de base do Flamengo. Ele era artilheiro na seleção. Ele estava na seleção de base. Então, o Vinícius Júnior sempre soube fazer gol. O que aconteceu nessa transição? O Real Madrid é a maior plateia do mundo. O Real Madrid é o gigante do mundo. E ele foi para lá. Com 17 anos estava contratado, com 18 ele foi. E aí, óbvio que ele entrou nesse processo de adaptação, ganho de confiança. Falava para o Chico, a hora que ele começar a fazer gol, ele vai fazer um gol atrás do outro. É o que está acontecendo agora. Mas o Real soube conduzir também e lapidar não soube, né? Não soube. O Zidane não soube conduzir. O Ancelotti trouxe ele para... Não, mas ele chegou aí para o Real B. Não. Ele chegou no Real B, mas logo o técnico que estava no Real Madrid, que eu não me lembro o nome, que era entusiasta do futebol dele, puxou ele para o principal. E aí ele teve todo esse processo de dificuldade, até de confiança dos companheiros. O Benzema era um que não confiava no futebol dele. Brigaram. Só que hoje em dia ele passa por cima. Por quê? Porque agora é a tal história.
Até você se sentir o dono do pedaço, demora um tempo. Hoje o Vinícius Júnior se sente o dono do pedaço e ele joga muita bola. Então, agora vem a outra parte da história. Eu acho uma bobagem esse prêmio de melhor do mundo. Eu acho essa eleição uma eleição midiática, financeira, econômica. Então, eu detesto que o jogador de Tô futebol... sentindo uma maldade nisso aí. Eu hein? detesto que o jogador de Tô futebol... fingindo que eu não tô escutando. Detestava quando o Neymar falava isso, quando ele começa a falar, eu quero ser melhor do mundo. O que ele tem que querer? Ele tem que querer ganhar La Liga todo ano, ele tem que querer ganhar a Champions League todo ano, ele tem que querer ganhar a Copa América com a seleção brasileira, ele tem que querer ganhar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, aí ele vai ser grande. Esse negócio de colocar... Porque assim, ó, o primeiro passo não é ser melhor do mundo, o primeiro passo é jogar bem no seu time, ganhar títulos. Aí depois que você fizer isso, você vai ser o melhor do mundo. Ei, será que o Real pode Só buscar para essa busquei Champions? aqui o técnico que o Rodrigo está falando, Julian Lopetegui. Não é o Lopetegui. O Santiago Solari. Solari. É, Isso aí. é o Julian Lopetegui que caiu logo. Quando ele chegou, e assumiu o Solari. Lopetegui tinha acabado de cair. Isso, assumiu o Solari. Antes do Zidane. E ele que trouxe o... Ele que puxou já o Vinícius Júnior do B para o principal. Por exemplo, E botava pra jogar. Fazendo uma comparação, tá? O Reinier também foi pro Madrid. Não chegou a jogar no primeiro time e está no Borussia emprestado há 2 anos e não joga. Joga pouco. Muito pouco, muito pouco. Então o Madrid até, eu estava lendo no Marca, o Madrid não sabe muito bem o que vai fazer com ele. Porque ele não despontou como o Vinícius, ou chamou a atenção como o Vinícius chamou. E no Flamengo, o Reinier chegou um momento, era mais importante... Ele era até a primeira opção do Jesus em qualquer posição de ataque. no meio para frente. Ele jogava muita bola, tava numa fase incrível. Agora, pro Vinícius Júnior chegar lá e disputar, ele vai ter que, pelo menos, vencer. Vai ter que ganhar o Messi, né? Vai ter que vencer a Champions com o Real. Isso. Ou ter uma ele vai ter que baita fazer- Copa do Mundo. Ele está fazendo uma grande Champions, ele vai ter que ser decisivo nessa Champions. Se vai ganhar, é outra história. Mas ele vai ter que... Eu estava falando até com o Chico essa semana, eu falei assim, ó, isso aqui que está faltando para o Vinícius Júnior, para ele virar, assim, e o mundo todo dizer, olhar para ele assim, é um grande confronto, um grande jogo e ele ser o dono desse jogo. Sim. Aí ele vai embora, porque aí a confiança... Vencer a Champions já não é mais decisivo. porque E tá se o próximo Messi- Mas eu sou um Tá pouco... próximo de acontecer isso. Eu não concordo muito com essa coisa, não. O cara tem que ganhar uma Champions para ser o melhor do mundo. Não tem... É, o Messi tá aí, né? Mas pesa nessa eleição. Não, lógico que Mas o pesa. Messi tá aí pra provar. É verdade, né? Sim, mas eu não estou falando... Aliás, há tempo, né? Não estou falando do Messi ou do Cristiano Ronaldo 2015. especial, ou do Salah que ganhou. 6 anos. Pô, o Modric, quando foi campeão do mundo, eu acho que o título de uma Champions é um título coletivo. Claro que tem um jogador que vai ser determinante, 1 ou 2. Quase 7. Mas só que eu não acho que não tem. não tem uma. O melhor jogador do mundo. Quem está melhor jogador do mundo numa temporada, porque o melhor jogador do mundo, né, nos últimos 10, 15 anos é Cristiano Ronaldo e Messi. Por exemplo, não vai adiantar O Messi em primeiro, o Cristiano Ronaldo em segundo. Mas só que é o seguinte, é verdade. Não vai adiantar o Vinícius Júnior ganhar uma Copa América para ser melhor do mundo. Mas o Messi foi Não, suficiente. mas aí é aquilo que eu falei, midiático, econômico, Messi. Não vou responder. Ficarei quieto. Mordida de protesto. Mas ele sabe que é verdade. Não, eu acho que o Messi está começando lentamente o seu declínio e a gente vai sentir saudade. Então não merecia ter ganhado. Inclusive o Rodrigo Safaraco vai sentir saudade. Pô, quase falasse o sobrenome do meu pai, Safaraco. Rodrigo Safaraco. Tá, e aí nesse contexto aí de melhor do mundo e brasileiro que tá despontando lá, se tem alguém em decadência é o Neymar? A gente pode dizer assim, lesionou agora, né? Não, eu não acho que o Neymar está em decadência. Eu acho que ele está vivendo uma fase difícil. Talvez o Neymar esteja precisando Mudar de time? focar de novo. Sair da sombra do Messi. Não, focar de novo. Sair do Acho PSG. que A ele- vida dele é sair da sombra do Messi. Ele desfocou. Né, Não, eu vou mas agora está machucado. eu vou dizer uma coisa para Mas o vocês. PSG O também não é um Neymar, time que tá conseguindo tomara jogar. que eu esteja enganado, tá? Mas eu vou dizer, o Neymar já jogou, ele não vai jogar mais do que ele já jogou. Ponto. Isso não sei se é decadência. Ele não vai jogar mais o que ele jogou. Principalmente naquele último ano de Barcelona, quando o Barcelona foi campeão da Champions, com ele, Messi, Suárez, Luiz Henrique era o técnico. Mas já faz tempo Primeiro isso, ano né, de Paris Saint-Germain ele jogou bem. O Neymar não vai jogar mais. Tomara que eu esteja errado. Ele não vai jogar mais do que ele já jogou.
Por falta de foco ou por causa física? Eu acho que em tudo. Ele já está começando a ficar. O corpo Mas ele tem quanto? berra de vez em quando, né? Ele tem Não, ele tem 29, 30, acho, 29 para 30 anos. 30 Ele, já, né? ele é não fez 30 29, ainda. ele é de 92. Mas ele faz 30 agora em janeiro, não é? Ele faz no começo do ano, acho que é fevereiro, eu acho. Deixa eu ver. Geralmente Fevereiro, na época que ele está machucado. Acho que não, não sei se não é dia 2 de fevereiro. Mas ele, infelizmente, eu acho que ele não é só foco. Eu acho que ele gosta de jogar futebol, ele ama a profissão dele. Ele dizem que é um excelente profissional que treina sempre. Isso aí parece que é verdade mesmo. Isso aí não é um ou dois que falam, é muita gente. 5 de fevereiro. Sim. Mas ele não sei, Não é o mesmo dia do Cristiano ele já não Ronaldo? tem mais a mesma leveza dentro de campo. Acho que ele faz junto com o Cristiano Ronaldo. Ele não tem a mesma leveza e não está mais. Ele está querendo fazer coisas que ele fazia há 4, eu 5 acho anos que é atrás. cabeça, E ele Chico. precisa melhorar, ele precisa evoluir até mesmo para dar uma resposta ao seu corpo. O corpo não joga igual com 26 e com 31 ou com 30 anos. E parece uma questão... 5 de fevereiro, está correta. O Cristiano Você Ronaldo está também, né? correta. O Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo. É, os dois Faz no fazem mesmo dia? aniversário. É, faz no Complô mesmo dia. contra o Messi isso. Você complô. Com certeza. Que dia que o Messi faz Eu não aniversário? sei, cara. Eu sei que o Como é que Zico. tu não sabe que dia que faz eu sei o aniversário do Messi? Zico, Sabe sim. 3 de março. Sabe sim que ele mandou um... né? É. Tu sabe sim. Eu sei porque eu li na mídia. Tu tem tatuado Eu li. o aniversário do... Não tem tatuagem nenhuma. Só aqui. A única coisa falsa no Chico é o cabelo. Não, agora vocês querem me dizer que eu sou como é o do Palmeiras lá, o Mauro Betting? Aí não, né? Pô, Gente, nosso Giro Total Resenha vai ficando por aqui. Conversa descambou. O assunto, mas é conversa de bar isso aqui. a gente pode Aqui, ó. fazer o próximo Nossa assunto. nova caneca aqui, ó. Próximo Muito linda. tópico do Giro Total Resenha, o estilo de cabelo. Jabazinho. Vamos fazer. Pode ser, Chico? Pode, eu tô dentro. O Chico tem bastante a trazer pra gente, bastante informação. Gente, valeu pela companhia, até semana que vem e até mais. Giro Total. Oferecimento: Vitória Tintas.